Eu peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, meus irmãos. Isso, meu irmão. Tem um versículo que vai falar sobre isso, não é verdade? Meus irmãos, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Na verdade, as cartas do apóstolo Paulo, não sei os irmãos, mas para mim sempre cai como um bálsamo na minha vida, sabe? Sempre me impulsionam a continuar, a seguir em frente, sabe? Aliás, cumpre-se aquilo que diz na palavra de Deus, né? A palavra de Deus declara que ela, para nós, o salmista fala, né? Senhor, o que me consola na adversidade, nas lutas, é que a tua palavra me sustenta, a tua palavra me alimenta. Espera os irmãos abrirem aí. Isso, depois de Efésios. Filipenses capítulo 4, do versículo 1 até o versículo. Vamos ler até o 7. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Versículo 3 nós lemos, né? E o versículo 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Tem uma versão, a tradução da Bíblia, que diz: seja a vossa amabilidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, até aí, graças a Deus pela palavra do Senhor, pela leitura da palavra de Deus, que vem sempre como um bálsamo sobre a nossa vida, vem sempre como um refrigério, com uma ministração de paz e tranquilidade sobre nós. Amados, o apóstolo Paulo, ele procura sempre encorajar os crentes por onde ele passa, por onde ele passou, onde ele evangelizou, onde ele deixava uma igreja ali plantada, ele deixava cooperadores ali para estarem tocando o trabalho à frente, né? E aqui ele cita alguns deles aqui, todos esses cooperadores, e Paulo ele sempre indo em frente, e mesmo em situações contrárias àquilo que estivesse à sua volta, e uma situação dele estar preso, por exemplo, mas ele escreve para o povo, encorajando o povo. Sabe, meus irmãos? Por isso que eu digo, as cartas do apóstolo Paulo para nós, sobretudo as cartas da prisão, né? Servem para nós sempre como um impulso a mais, a continuar firme, irmãos. Sabe? Fazendo a obra do Senhor, semeando, encorajando outras pessoas. Sabe? Eu vejo aqui, a primeira coisa que Paulo passa para esses irmãos, ele começa aqui nesse começo do capítulo aqui, falando para aqueles crentes assim, ó: portanto, meus amados e meus queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Meus irmãos, o desejo de Deus é que nós, como povo de Deus, sejamos firmes nele. Continuemos, irmãos, firmes,
Sabe, não importando o barulho à nossa volta, não importando a situação. Firmes, meus irmãos, fazendo a obra do Senhor. Firmes, meus irmãos, na fé em Cristo. Na fé que nós professamos aqui, os irmãos que se batizaram recentemente, né, nesse espaço aí, tão importante, né, de fé, no começo da caminhada, vamos dizer assim, que venceram muitos inimigos, né, muitas barreiras, para chegarem até aqui. Eu lembro de quando eu me converti também. Meus irmãos, e a gente vem, mas a gente vem, lógico, impulsionados pelo Espírito Santo, e aos poucos Deus vai nos firmando nessa palavra. Aos poucos Deus vai nos libertando, Deus vai tirando aquilo que nos acorrentava, aquilo que nos prende, aquilo que nos atrapalha na caminhada, e o Espírito Santo vai nos fazendo, como diz aqui nesse conselho do apóstolo Paulo, ficar firmes no Senhor. Meus irmãos, não importa aquilo que chega à nossa mente, para querer nos abalar, para querer nos desanimar. Lembra que Paulo aqui está ministrando uma situação contrária. Sabe? Ele está falando, olha, meus irmãos, e muito queridos amados, aliás, ele já se alegra falando que aqueles irmãos eram a coroa dele. Ele se alegra, meus irmãos, nos frutos que a obra de Deus concedia para ele. Ele diz que aqueles irmãos eram a coroa dele. Meus irmãos, muito queridos irmãos e amados irmãos, minha coroa. Ou seja, no trabalho que eu me esforcei no Senhor, continuem assim como vocês estão, firmes no Senhor. O desejo de Deus, meus amados, é que nós, como povo de Deus, continuemos firmes na nossa caminhada. Sabe, amados, sem vacilar, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, mas seguindo em frente, firmes em Deus, sabendo que quem nos chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo logo dando esse conselho, meus irmãos. Esse conselho eu digo para os irmãos nessa noite. Vamos continuar marchando firmes aí no Senhor. Sabe? Vamos continuar fortalecendo a nossa vida no Senhor. Não deixando que nada venha fazer com que nós retrocedamos. Sabe? Porque, queridos, situações contrárias nós enfrentamos, mas não é uma situação que dure perpetuamente. Quantos nós vencemos até aqui? Quantas situações contrárias nós vencemos até aqui? E Deus nos deu a vitória, e Deus nos fortaleceu. Então vem uma, vem após outra, mas Deus é que sempre renova em nós a alegria, Deus é quem sempre renova em nós a força e a coragem para viver. E a alegria é exatamente isso que Paulo já declara aqui, esse segundo ponto que eu vejo aqui, que é o desejo de Deus para o seu povo. Ele fala assim, olha, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. O desejo de Deus, meus irmãos, é que nós sempre nos alegremos nele, em sua presença. Neemias 8:10 declara que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E na presença de Deus, a Bíblia declara que há plenitude de alegria. Então nós podemos, Gilberto leu aqui um salmo logo no começo, aqui falando que o nome do Senhor, que o Senhor é uma torre forte, para ela o justo vai correr e vai achar abrigo, e vai estar seguro, e vai estar envolto pela presença, envolvido pela presença de Deus e pela alegria, né, de pertencer a Deus e pelo toque do Espírito Santo. O Paulo aqui, ele escreve também, aconselhando esses irmãos, aqui no versículo 4, regozijai-vos sempre, ou alegrai-vos sempre no Senhor. E ele fala outra vez, vos digo, alegrai-vos. Querido, a palavra de Deus, num outro texto, diz assim, que diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza pula de alegria diante do Senhor. Sabe, amados, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nós, é essa fonte de alegria. Paulo, ele declara em outra carta, ele fala assim que, na verdade, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Mesmo em situações adversas, meus irmãos. Deus faz brotar em nós um novo ânimo, uma nova vontade de viver, uma alegria, uma coragem para a gente continuar em frente. Mas cabe a nós sempre buscarmos ao Senhor e nos alegrarmos nele. Sabe o que é se alegrar no Senhor? É se alegrar na presença do Senhor, naquilo que Deus já tem feito na nossa vida. É, como diz o salmista, se alegrar na grande salvação de Deus para com as nossas vidas.
da grande salvação de Deus que nos alcançou. Isso é se alegrar no Senhor. Eu não vejo nada à minha volta, de repente, como motivo para eu me alegrar. Mas em Deus eu posso me alegrar. Em Deus, naquilo que Ele fez pela minha vida, na presença dEle, no fato de ter Ele comigo. Nisso eu posso me alegrar. E certamente eu vou ter aí o meu ânimo renovado para a glória do Senhor. Então, louvado seja Deus, meus irmãos. Ele segue dizendo no versículo 5, que eu falei para os irmãos, tem uma versão da palavra de Deus que diz assim: seja a vossa amabilidade notória diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Queridos, Deus deseja que nós continuemos amando, sabe? Sendo abençoadores e amando as pessoas. Essa versão aqui tem uma outra tradução da Bíblia que fala assim: perto está o Senhor, perto está a volta do Senhor. O desejo de Deus é que nós continuemos assim, meus amados. Sendo bênçãos. Tendo no Senhor o renovo da nossa alegria. Tendo firmeza no Senhor, como nós falamos. E que seja notório, que as pessoas possam ver em nós essa diferença. Essa equidade que queremos aqui, mas essa amabilidade por estarmos em Cristo. Com o amor de Deus em nós, que a Bíblia declara em Romanos capítulo 5, versículo 5 fala assim: porque Deus derramou o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. Meus irmãos, o mundo carece de ver pessoas amáveis. Queridos, que nós possamos buscar sempre a presença do Senhor e buscar ser cheios dele, para não deixar a carne muitas vezes querer dominar e muitas vezes o nervosismo, muitas vezes, meus irmãos, a irritação querer tomar conta da nossa vida, do nosso coração. E aí a gente não consegue refletir dessa glória do Senhor, dessa amabilidade do Senhor. Sabe? Do caráter de Cristo. Mas que possamos sempre buscar nos encher com a presença do Senhor. Sabendo que a volta do Senhor está próxima. E Deus quer que as pessoas vejam em nós, povo de Deus, reflexo, né, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Como o mundo carece, como o mundo precisa. E, meus irmãos, eu oro ao Senhor. Eu peço a Deus para que Deus me encha com o seu Espírito Santo, para que eu seja mais assim com as pessoas à minha volta. Eu possa demonstrar realmente, em situações contrárias, a firmeza que o apóstolo Paulo demonstrava, a alegria que o apóstolo Paulo demonstrava, mesmo em situação contrária, a amabilidade, que é o desejo de Deus. Aliás, a Bíblia diz, né, que na verdade é um dos frutos do Espírito Santo, demonstrar para que as pessoas possam ver da glória do Senhor nas nossas vidas e sejam aí impactados pela presença dele também, para a glória do nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos ajude, né, que possamos viver esse amor de Deus a cada dia, para a glória do Senhor. E, meus irmãos, o versículo 6 fala aqui para nós: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. Meus irmãos, alguém já declarou, quando nós oramos, nós encontramos ali esse equilíbrio emocional. A Bíblia declara aqui que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, quando nós buscamos ao Senhor, buscamos a presença do Senhor, além de nos encher com a alegria do Senhor, além de Deus renovar em nós a nossa alegria, renovar em nós o nosso ânimo, nos colocar firmes nele, a Bíblia declara aqui, meus irmãos, que aquilo que nos preocupa, sabe? Aquilo que nos preocupa, situações contrárias que nós enfrentamos, não tem como, a gente não é de ferro, a gente enfrenta situações que nos levam a querer ficar ansiosos, preocupados. A Bíblia manda a gente não segurar para nós. Ou aqui, meus irmãos, apresentar diante de Deus é lançar diante dele. Jesus declarou isso. Deus declarou para nós lançarmos diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Porque, na verdade, Deus ele tem cuidado de nós até aqui. O apóstolo Pedro, na carta dele, no capítulo 5 também, ele declara isso. Lançamos sobre Deus toda a vossa ansiedade, toda a vossa inquietação, porque Deus, na verdade, tem cuidado de nós. Deus tem cuidado. Então, querido, nós sabemos para onde correr. Nós sabemos diante de quem nós podemos lançar aí. Quando vier a ansiedade, a preocupação demasiada para querer roubar, tirar a nossa paz, lançarmos aos pés do Senhor.
É abrirmos mesmo o nosso coração, abrir a nossa boca e falar para o Senhor: Senhor, é isso, está aqui diante do Senhor. Não segura mais para mim, Pai. Eu sei que o Senhor cuida, como o Senhor cuida da natureza, como o Senhor cuida dos pardais. O Senhor é fiel e tem cuidado de mim até aqui. Eu sei que assim será e assim o Senhor vai estar cuidando da minha vida. Meus irmãos, já pararam para pensar na situação que o apóstolo estava aqui, meus irmãos? E ele escrever para os irmãos ali, ó. Sabe? Irmãos ansiosos. Ele mesmo não sabia o que ia acontecer com ele. Sabe? De repente ele podia estar preocupado. Além disso, ele serve para usar essa palavra para ministrar a outros. Olha, façam como eu. Certamente ele orava. Certamente ele na prisão ele orava. Certamente ele buscava a presença do Senhor, como ele mesmo declara aqui. E Deus renovava ali, tirava aquela preocupação, aquele medo, aquela angústia, quando ele lançava diante do Senhor. E a Bíblia fala mais ainda com ações de graça. Muitas vezes não só pedindo. Mas a palavra fala aqui que nós devemos: Senhor, o pedido é esse que está me preocupando, isso aqui está me preocupando, está me incomodando, mas eu está aqui diante do Senhor, isso e isso. Mas eu já te agradeço pelo que o Senhor tem feito até aqui na minha vida. Com ações de graça, meus irmãos. A Bíblia declara, em Tessalonicenses, que nós devemos dar graça a Deus por todas as coisas e em todas as situações. Dai graças por tudo e em tudo. É orar sim, é suplicar, é clamar, é colocar diante do Senhor, mas também com ações de graça, porque Deus tem suprido a nossa necessidade até aqui, pela sua graça e pela sua misericórdia, tem nos sustentado segundo o seu poder, para a glória do nome do Senhor. Querido, a palavra de Deus declara, quando nós fazemos isso, o versículo 7, fala que Deus entra com a sua paz, entra com a sua graça. Versículo 7 ele fala assim: e a paz de Deus, quando nós lançamos tudo isso diante do Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mas cabe a nós lançarmos diante do Senhor. E aí a paz de Deus vai invadir nosso coração, nossa mente, e vai nos guardar aí no poder do Senhor. Queridos, eu quero ler um outro texto com os irmãos, Isaías 26, versículo 3. Dá uma palavra de Deus em Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Isaías é perto de Jeremias aí. Isaías 26, 3, meus irmãos. Isaías 26, meus irmãos, versículo 3 e versículo 4. 26. Versículo 3 e versículo 4. Leia aí pra gente, irmão Expedito, irmão. Dá para chegar bem aí? A luz está meio... Conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele continua em ti. Isso. E o versículo 4 diz: Confiai ao Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. eterna. Isso. Meus irmãos, esse versículo também, somado com esse que a gente leu aqui, o texto básico, Filipenses capítulo 4, ele mostra pra gente aqui que Deus, ele vai nos guardar em perfeita paz. Mas aquele cuja mente ou cujo coração, tem uma versão que diz, aquele cujo coração, cujo propósito está firme em ti. Então nós vemos que o segredo da paz é permanecer, meus irmãos, como no Senhor? Firmes no Senhor. É não se deixar abalar, meus irmãos, por situações à nossa volta.
Sabe? Muitas vezes nós perdemos a paz porque as situações vêm para abalar a nossa mente e o nosso coração. Mas o texto fala aqui que Deus vai guardar em perfeita paz aquele cujo coração, cujo propósito, todo o seu ser, meus irmãos. Eu confio no Senhor hoje, confio nele amanhã, confio nele depois. Eu declarei que eu confio nele hoje. Amanhã, quanto à situação, eu não confio mais. Querido, o texto está falando aqui, nós vamos perder a paz se nós vacilarmos. Sabe? As situações contrárias não tem como a gente deixar de enfrentar. Nós vamos enfrentar aqui nessa vida. Sabe? Agora, se cada vez que nós enfrentarmos, nós deixarmos que a nossa mente se mova, que o nosso coração se mova, tem gente que assim, confia em Deus hoje. Acontece uma coisa, ai meu Deus, você desespera, já não confia mais em Deus, já corre para qualquer coisa, e não se mantém proteção da fé que disse que tinha no Senhor. É como se você voltasse e falasse assim, cadê a tua fé? Onde que está a tua fé? Você está declarando. E aí nós ficamos ansiosos, inquietos, e aí perdemos a paz. Esse texto de Isaías aqui é muito forte. Está falando, meus irmãos, que Deus vai conservar em perfeita paz aquele cujo coração está firme em Deus. Aquele que não se deixa abalar, não se move da fé que professou, mas que continua firme no Senhor. E aí o texto do versículo 4 ainda fala, olha, confiai no Senhor. Está falando, confiai em Deus, confiai no Senhor. Perpetuamente, ou seja, eternamente, sempre. Não é confiar agora e amanhã não, mas é confiar hoje, sempre no Senhor. E não importa a situação, não importa o que aconteça. Por quê? Porque Deus é uma rocha eterna. Porque Deus não muda. É uma rocha eterna. E a Bíblia diz que Jesus é essa rocha na qual nós estamos firmados. Nós cantamos aqui que alicerce temos para construir, uma casa firme para resistir, né? Quando a tempestade vier. Aí nós cantamos que nossa morada na rocha está. Firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, ela vai resistir. Todo o poder temporal. Queridos, Jesus é essa rocha que nós estamos firmados. Sabe o que é dessa rocha, irmão? Ele não muda. Ele não muda. É uma rocha eterna. E a nossa fé nele também deve permanecer, meus irmãos. Firme no Senhor. Tá? Como nós começamos aqui nesse texto básico de Filipenses. Permanecer assim, meus irmãos, firmes no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é uma rocha eterna. Queridos, o segredo da paz é nós confiarmos no Senhor. Quando nós começamos a querer perder, onde a gente encontra? Abrigo no Senhor. Na presença de Deus. É orando, é buscando ao Senhor, é lendo a palavra de Deus, é nos consagrando mais ao Senhor. E aí quando a nossa mente quer dar aquela vacilada, nós clamamos a Deus, Deus vem com a sua graça, com a sua misericórdia, mas nós precisamos assim continuar firmes em Deus, porque o desejo de Deus, meus irmãos, é conservar sempre as nossas vidas na paz dele. Mas os irmãos percebem que cabe a nós deixarmos mover ou não, sabe? Aquela situação que você ficou tão desesperado que você não estava nem vendo Deus, não estava nem ouvindo. É que o desespero já tinha tomado conta, então você perde a paz. Você está falando que Deus vai conservar em perfeita paz aquele cujo coração, cujo propósito está firme em Deus. Ou seja, aquele que tem uma fé que nasceu de dentro, sabe? É mais do que só na mente. Ela vem, o propósito aqui é todo o nosso ser. Está firme no Senhor, está confiante no Senhor. E não se deixa mover e não se deixa abalar. Sabe? E Deus é essa rocha eterna, da qual nós estamos firmados. O Senhor Jesus é essa rocha, da qual nós estamos firmados. Amém? Queridos, que essa palavra, assim como na minha vida também já serviu e tem servido de grande fortalecimento para a minha vida, seja na vida dos irmãos. Sabe, amados? Em toda situação, seja qual for que os irmãos enfrentem, os irmãos possam sempre confiar e descansar no Senhor, sabendo que Deus é quem luta as nossas guerras, é quem peleja por nós. Amém? Deixa eu fazer uma oração com os irmãos. Pai amado, nós te louvamos. Ó Deus, queremos agradecer a Ti, porque o Senhor Jesus é essa rocha eterna. Ainda, Pai, que nós muitas vezes a situação vem querer nos fazer balançar, nos fazer mover da fé que nós professamos. Senhor, a Tua palavra diz que o segredo da paz, para se manter em paz, Senhor, é continuar confiando no Senhor, olhando tão somente para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Quantos irmãos nossos
da Bíblia, meus irmãos. Quantos irmãos nossos da palavra de Deus enfrentaram situações adversas, mas não desviaram o foco de Cristo, que é o alvo, mas mantiveram firme no Senhor, Pai, e não perderam a paz, porque, como diz aqui na tua palavra, conservaram-se firmes em Ti. Nos ajude, Deus, como povo de Deus que aqui estamos. Essas vidas, ó Pai, que o Senhor trouxe até aqui nessa noite, que sejam renovados na sua fé, sejam renovados no seu ânimo, Senhor, porque, Senhor, a nossa fé, Pai, não está depositada em homens que nada podem fazer. A tua palavra diz, ó Deus, que vão é o socorro da parte do homem. Senhor, que as más notícias que vêm aos nossos ouvidos muitas vezes, da situação que o nosso país enfrenta muitas vezes aí, Pai, que a gente ouve nas empresas, ó Deus, de instabilidade, de insegurança, de crise. Pai, o segredo da nossa paz é continuar com nossa fé firmada em Ti, nessa rocha eterna que é o Senhor. Porque até aqui, ó Deus, o Senhor tem sustentado a nossa vida. Tem suprido as nossas necessidades, as necessidades, ó Deus, de cada irmão que aqui está, Pai. Então, Pai, nós não precisamos nos mover, nós não precisamos nos desesperar, Senhor, mas pelo contrário, descansar em Ti, firmes no Senhor, como o Senhor declara na Tua palavra, alegrando-se no Senhor, tendo a alegria renovada, a esperança renovada no Senhor, porque o Senhor é quem luta por nós, é quem peleja as nossas guerras, as nossas batalhas. E, Pai, com ações de graça, nós oramos a Ti, porque nós estamos em Ti, Senhor. Temos o Espírito Santo em nós, temos a alegria de Deus em nós. E ninguém pode nos separar desse amor de Deus que está nas nossas vidas. Nós assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Amém, Gilberto? Amém? Amém, amados. Vamos ficar em pé, irmão, para a gente estar fazendo uma oração de encerramento aqui. Para receber a bênção apostólica. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor pelos irmãos que aqui chegaram nessa noite. Para juntos, Deus, orar, como oramos aqui hoje por esse Pai, oramos por alguns pedidos diante da Sua presença. Aqui, ó Deus, nós louvamos o Teu santo nome. Aqui, Pai, nós somos fortalecidos por Tua presença. E certamente, Deus, vamos sair daqui, ó Deus, com a nossa fé renovada em Ti. Porque a Tua palavra é quem nos alimenta, quem nos fortalece, Pai. Não importa a situação que nós enfrentamos. Oramos, ó Pai, que nos dê uma boa noite de sono, guardados e protegidos pelo poder de Deus. E que, ó Deus, amanhã, se o Senhor permitindo, possamos ter um dia sendo abençoado por Ti. Um dia, Pai, o dia do Senhor, ali, ó Deus, onde estaremos preparando também para a noite da nossa igreja, louvarmos e exaltarmos o Teu nome, com o Teu povo, Senhor, estamos ali na Tua casa, em comunhão, possamos aqui, ó Deus, estar juntos mais uma vez ali como povo de Deus, louvando e exaltando o Teu santo nome. E agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus deu Sua vida por nós, ali na cruz do Calvário, nos comprou com seu sangue precioso, que o amor de Deus o Pai, que deu o seu Filho querido, para ali na cruz, nos comprar com o seu sangue, derramou também o seu amor no nosso coração pelo Espírito Santo. E essa comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós que estamos aqui, meu Deus, e com o teu povo que está reunido também, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Dê um abraço a cada irmão aí, e assim nós encerramos esse culto. Amém, irmão. Deus abençoe o Senhor. Amém.